O que era o Pasquim na época? Por que os caras não eram presos? Porque os caras, eles testavam os limites toda hora, Olha, né? tinha três jornais que marcaram época como os tabloides, né? O Pasquim, o Movimento e o Opinião, né? Eram jornais Mas o críticos Pasquim era o ao único de regime. humor, né? O Pasquim era o único de humor. Tá. Mas tava todo mundo lá, né? Tava lá o Ziraldo, tava Jaguar, Enfio, tava Jaguar. Enfio, tava O pessoal do Planeta Diário também começou lá. um pouco. É, um pouco. no finalzinho, Esse pessoal já do no Planeta final. Diário já não estava no Pasquim, já é uma outra proposta, né? É, mas eles Porque aí eles partem o besterol e assim ataca É. todos os lados. O Pasquim ainda tinha uma uma- diretriz editorial, né? De deboche da ditadura, né? E o crítica à ditadura. E o Opinião e o Movimento já era coisa. Escrevia lá Florestan Fernandes, o Fernando Henrique Cardoso. Então era um negócio mais Dalmo Dallari, era um troço mais intelectual, né? O Opinião e o Movimento. Então tudo isso é dessa época, né? Entendi. E esses jornais, a ideia desses jornais, eu acho que nasceu em Belo Horizonte. Tudo um nasceu. jornalzinho que se chamava Binômio, de um jornalista chamado Zé Maria Rabelo, que depois teve que pegar 9 filhos e ir para o exílio no Chile, e depois ir Por para o causa do México, jornal? por causa do jornal e da militância dele, né? Caramba. Ele tinha uma redação em Belo Horizonte, o Binômio, que era um jornal duríssimo, cruel com a ditadura, e um dia entrou o general na redação, e o Zé Maria era um cara de 2 metros de altura. Ele faleceu tem 1 ano e pouco, aos 90 e tantos também. Brisolista. Eu sei que o Zé Maria, o general entrou, tem um bastãozinho de comando, né? Uma varinha que eles andam com ele assim. Entrou lá, tirou o cap e tal. Quem é o responsável por essa merda aqui? O Zé Maria se levantou e ele era 2 vezes o tamanho do general, que era o general que estava mandando em Belo Horizonte na época. O general apontou a varinha para ele tomou a varinha e quebrou no joelho. Assim. Nossa! Depois teve que sair correndo. Claro. E os caras tocaram fogo no Binômio, né? Quebraram tudo lá. Literalmente tocaram fogo? Literalmente. Nossa. Incendiaram o Binômio, quebraram tudo na redação. O Zé Maria teve que se refugiar. Tem uma história dele da diáspora, um livro que conta essa saga dele com 9 filhos. Ah, é? Indo para o Chile, que começava com um governo progressista do Allende, né? Que se matou no dia... Foi morto, né? Mas acabou acuado. Salvador Allende foi 11 de setembro, essa data é 11 de setembro de 73, né? E Zé Maria estava lá, e Zé Maria teve que sair e ir com os filhos para o México, com 9 filhos, você imagina, depois para Paris, né? É. E depois voltou na volta dos exilados. Mas o Binômio marcou história em Belo Horizonte. Pô, não sabia, e no Brasil, conhecia, né? E foi do Binômio um pouco que surgiu. E tinha muita charge, muita brincadeira, muito deboche. E foi do Binômio que veio a inspiração, acredito eu, do Pasquim. Né? Começa aí. Pasquim mudou. Mas, Chico, então, na linha temporal, então, você tem essas experiências de jornal e como... Jornal, aí eu fui para o Jornal do Brasil, a sucursal de Minas, que para mim, na época, era o jornal mais importante, eu considerava, do ponto de vista político, mais importante do país. Tinha grandes colunistas, né? Tinha um Carlos Castelo Branco, que era um gigante, Castelinho. Tinha Alceu de Amoroso Lima, Cristão de Ataíde, né? Que escrevia no jornal. Tinha só gente bamba, viu? Mas eu trabalhava na sucursal de Minas. Veja você, naquela época, 1976, a sucursal do Jornal do Brasil tinha uns 12 jornalistas, tinha 2 fotógrafos, tinha um departamento comercial de publicidade, era chefiado pelo Acílio Lara Rezende, irmão do Otto Lara Rezende, jornalista, dirigia a sucursal. E meu chefe direto era o Eduardo Otávio Aleixo, Cimbalista, que era um cara também formado em Direito, que era o secretário de redação, né, sobrinho, neto do Pedro Aleixo, que foi vice-presidente da República no governo do Costa e Silva,
e depois em 68 com o AI-5 deram um golpe, quando morre o Costa e Silva em 69, não deixaram ele assumir, assumiu a junta militar, os 3 ministros da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? A gente chamava na época os 3 patetas. E foi patético, porque eles deram um golpe, não deixaram o vice assumir, você imagina. E entregaram o governo para o general Emílio Garrastazu Médici, né? E aquilo que o Hélio Gaspar chama de atigrada, o pessoal do porão, o pessoal da tortura, das mortes. Foi um período mais cruel da ditadura. Mais sombrio. Mais sombrio, né? De censura, de ameaças e tal. A coisa começou a abrir um pouco depois no governo do Geisel, que veio a distensão lenta e gradual. Geisel e Golbery, tem um livro lindo do Hélio Gaspar para mostrar esse período na sua coleção. Ele tem uma coleção chamada As Ilusões Armadas, né? Começa com a ditadura envergonhada, depois a ditadura escancarada, porque primeiro ela começa envergonhada, dando ares de que nós estamos seguindo alguma norma legal e democrática, depois escancara, né? Depois tem a ditadura derrotada. São 5 volumes e um deles tem o subtítulo O Sacerdote e o Feiticeiro. O sacerdote era o Geisel e o feiticeiro era o general Golbery, que articulava. São livros muito interessantes para você entender esse período da história do Brasil. As Ilusões Armadas, são 5 volumes. Para mim, me interessava muito, porque eu conhecia esses personagens como repórter. A maioria dos personagens citados ali, ministros, políticos, né? Pessoalmente? Pessoalmente. Eu entrevistava esses caras lá em Belo Horizonte quando eu estava no Jornal do Brasil. Né? E aí? E aí, quando você começa a ler isso tudo, você começa a ligar os pontos. A ligar os pontos, saber quem é quem, me lembrar de que eu já fiz, né? Olha só. E eu fiquei ali 2 anos no Jornal do Brasil. Uma experiência absurda, né? Uma experiência absurda. E o Eduardo Simbalista, que era o chefe de redação, saiu para ser diretor de jornalismo da TV Globo Minas. E me chamou, eu era chefe de reportagem. Tá. Eu fui chefe de reportagem da Globo, eu era repórter do JB, me chamou para ser chefe de reportagem. Eu falei, na TV Globo, você está doido, rapaz? Vocês estão brincando, isso aí não é jornalismo. Jornalismo é aquilo que a gente escreve. Vocês não levavam a sério, assim? De jeito nenhum, achava aquilo uma brincadeira. Primeiro que aquilo tinha um estilo, o jornalismo de televisão começou muito no rádio. É como se fosse, você teve o Heron Domingues, por exemplo, apresentando jornal, depois o próprio Cid Moreira. Era um pessoal, o Cid e veio que fazia, como se fosse rádio, só que a rádio com imagem, né? Sim. E o cara lia. Ainda lia. Tinha uns que ainda liam assim, né? Atenção, Paris urgente. Sim. AFP. Lia France até... Press. lia os telegramas. Lia Sim. no ar. Né? E o jornalismo de televisão era feito com filme que você tinha que revelar, que você tinha que editar. Eu me lembro quando eu entrei na Globo, o Simbalista me chamou, eu falei, não vou para lá não. Não vou porque vocês não fazem nada sério. Além do mais, você só dá as notícias que interessam a ditadura. E tinha uma censura brutal em cima da televisão. Mais da televisão, né? do que do impresso? Sim, muito mais, né? Que alcançava mais gente. Pois é, e o Dr. Roberto Marinho era francamente favorável ao regime militar, né? A ditadura, ele em 64 eles escreveram editoriais elogiando e tal. Sim. Né? Depois a Globo foi fazer uma revisão dessa história muito depois, né? Mas então falando, não, o Simbalista falou assim, você acha que você quer brincadeira? Aqui nós estamos fazendo jornalismo muito sério. Então eu falei, não, mas eu não vou, vocês não fazem notícia direito, vocês só dão o que interessa ao regime. Ele falou, não, senhor. Porque tem censura. Ele falou, não, olha, censura tem, sobre todos os veículos de comunicação tem censura. Agora, muitas coisas não vão ao ar porque o jornalista não está fazendo o que tem que fazer. Se a gente chegar no limite do que a gente pode fazer, apesar da censura... É muito mais do que está sendo feito. Já é muito mais. E por isso que eu quero que você vá para lá. Eu falei, não acredito que isso seja sério. Né? Vocês não vão escolher as matérias que vão ser feitas. Ele falou assim, vai porque quem vai escolher é você. Você vai ser chefe de reportagem. O quê? Eu estava com 24 para 25 anos, assumi a chefia de reportagem da Globo Minas, entrava na TV Globo às 7 da manhã, saía depois do Jornal Nacional, 9 da noite, todo dia. E pautando coisas, a maioria das matérias que eu pautei
Foram feitas e foram lá. Uma história ou outra não foi.